Flamengo 0, Goiás 0. O jogo de ontem na Serrinha tinha, para o rubro-negro, basicamente duas grandes utilidades, dois grandes objetivos. Tentar recuperar um pouco a confiança do time, dos jogadores, injetar um pouquinho de ânimo nesse time, né? Fazendo uma boa atuação, conseguindo uma vitória importante para levar um estado anímico melhor para o jogo de domingo contra o São Paulo, jogo da volta da final da Copa do Brasil. E o outro objetivo, claro, era pontuar no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, se o título da Copa do Brasil não vier no domingo, o Flamengo vai ter que lutar por essa vaga no campo, né? E pontuar é sempre importante. Quando eu digo vaga na Libertadores 2024, né? Bom, o Flamengo não conseguiu atingir nenhum dos dois objetivos. O Flamengo jogou uma partida muito fraca, mais uma. Não conseguiu marcar gols. Já superou a barreira de 300 minutos sem marcar gols. Se a gente for somar ali o restante do jogo contra o Botafogo ali, os 20 minutos finais do jogo, mais os acréscimos desses 3 jogos que o Flamengo está já sem marcar, o Flamengo já supera a barreira de 300 minutos sem marcar um gol. É o elenco mais caro da América do Sul, a folha salarial mais gorda aqui do nosso continente, mas o Flamengo é um time que parece uma carreta daquelas bem grandes, bem carregadas, descendo uma ladeira sem freio. O trabalho do Sampaoli, a impressão que dá exatamente é essa, vai descendo a ladeira sem freio, sem nenhum tipo de possibilidade de que haja algum tipo de mudança, de que alguma coisa diferente vai acontecer. O trabalho do Sampaoli parece realmente ter chegado no final. O time um arremedo do que chegou a mostrar em algum momento que poderia ser um time interessante. O trabalho do São Paulo chegou a mostrar em algum momento que poderia ser promissor, mas agora o que a gente vê é um time completamente perdido em campo. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, com uma pelada dessa que foi essa partida de ontem, uma partida horrível, né, com poucas finalizações, poucos lances interessantes, um time que baixava suas linhas, que só queria contra-ataque, e o outro que não tinha muita coragem para jogar, que não queria arriscar, que não tem confiança nenhuma. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo depois da vinheta. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Bom, o Flamengo foi a campo com o Rossi, tá escrito Matheus Cunha aí, se desconsidera. O Rossi fez a sua estreia ontem, teve pouquíssimo trabalho, algumas intervenções só, não deu nem para avaliar demais. Tentou algumas coisas com o pé, mas também não precisou ter nenhuma intervenção mais séria com o pé, não foi pressionado, então não precisou mostrar tanto serviço assim. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo entrou em campo muito para igualar no físico, para tentar disputar mais. Eu tinha falado no pré-jogo aqui, o Goiás é um time que joga muito na força física, um jogo direto, centroavante grande, centroavante alto, joga muito nesse duelo na posição física, e o Pablo entrou muito para igualar um pouco isso, e não foi mal não, o Pablo até que não foi tão mal assim. O Ayrton Lucas do lado esquerdo, Thiago Maia, Vitor Hugo. O Flamengo jogou na espécie de 4-4-2, tá? Com o Vitor Hugo bastante alinhado ao Thiago Maia, durante a primeira etapa toda praticamente, né? E o Gerson e o Ribeiro como meias, o Gerson bastante deslocado aqui pro lado direito. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Bruno Henrique e Pedro mais à frente, Bruno Henrique bem corredor central, bem próximo do Pedro, tá? E como é que foi o Goiás? O Goiás foi com Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Hugo, Morelli, Oyama, Guilherme, Alano, Anderson Oliveira e Matheus Babi. Vamos olhar um pouquinho para o campo de jogo, vamos ver bola rolando, para a gente entender um pouquinho melhor como é que essa partida se desenrolou. Bom, então o Flamengo circulava a posse de forma bastante lenta, né? Fabrício Bruno, Pablo, vocês viram que o Vitor Hugo bem baixo, né? Baixava bastante para circular essa bola e bastante pelo lado esquerdo. Você vê o Thiago Maia e o Vitor Hugo bastante alinhados aqui. O Vitor Hugo, realmente, como eu já tinha falado, como volante, participando bastante dessa saída de bola, né? Mas a bola circulava de forma muito pouco efetiva, né? Aqui o Vitor Hugo tentando gerar linha de passe, né? Tentando fazer o time progredir para esse lado direito. O Flamengo jogando bastante pelo lado direito, tá? Aglomerava muito desse lado. E aí o que o Flamengo tentava fazer era aglomerar vários jogadores para esse lado. Você via, inclusive, até o Gerson aqui no cantinho da tela, ó, tá? Trabalhando por esse lado também. O São Paulo afastou muito o Gerson do lado esquerdo, que é um lado que ele tem jogado melhor, né? Próximo do Ayrton Lucas, próximo do Bruno Henrique. É algo que vinha funcionando, que o São Paulo conseguiu desmembrar também, né? Ele consegue, até o que estava funcionando, ele faz não existir mais. Tira o Gerson um pouquinho daquele lado esquerdo, esvazia aquele lado esquerdo
Eu havia apontado no pré-jogo, né, que era o lado melhor para o Flamengo jogar, mas o Flamengo concentrou muita gente aqui do lado direito e depois tentava fazer essa bola longa aqui, ó, no Ayrton Lucas, né? Você vê aqui o Bruno Henrique tentando chegar para gerar apoio, o Ayrton Lucas aqui nesse 1 contra 1, mas acho que o Bruno Henrique tinha que estar um pouquinho mais desse lado também para gerar, para pesar um pouquinho mais desse lado e gerar vantagem no Maguinho, que é o elo fraco dessa defesa do Goiás, né? Então você viu o Ayrton aqui não conseguindo vantagem, circula a bola para trás, o Flamengo vai circulando a bola. Tá, você vê, rodar aqui no Vitor Hugo de novo, o Ayrton Lucas tentando um passo mais à frente, errando o passe, o Flamengo errou muito passe, né? Especialmente em último terço, o passe que importa, né? O Flamengo teve uma taxa de acerto de passe até ok, aceitável. Mas a verdade é que na hora que dava o passe que importa, o passe mais difícil, o passe mais agudo, não conseguia prevalecer. O Flamengo com muita dificuldade de fazer o jogo andar. Por quê? Porque não circulava a bola rápido e porque o time não tem confiança nenhuma. E aí, quando o time não tem confiança nenhuma, quando você está enfrentando um adversário que tem linha de 5, que tem linha baixa, você precisa dominar orientado para poder enganar o seu adversário, fazer um drible, jogar poucos toques, precisa arriscar jogadas mais agudas, mais difíceis de serem feitas. Quando você tem um time sem confiança, ninguém arrisca, e aí o jogo fica desse jeito que a gente viu ontem, simplesmente nada acontece, né? Aqui a subida de bloco do Flamengo, o Gerson subia junto com o Pedro, o Bruno Henrique bem baixo, bem marcando em corredor lateral. Então o Bruno Henrique na fase ofensiva estava dentro, mas na fase defensiva, na hora que o Flamengo estava sem bola, ele abriu para o lado esquerdo e era um cara numa segunda linha, né? O Gerson que avançava com o Pedro. A estrutura não me agrada tanto, mas pelo menos em vez de ter só o Pedro, como tinha contra o São Paulo, muitas vezes o Flamengo tinha só um marcando mais adiantado quando subiu o bloco, pelo menos tinha dois. Isso de alguma forma conseguiu gerar algum tipo de incômodo para o Goiás e conseguiu gerar alguma vantagem para o Flamengo. A gente vai ver aqui o Everton Ribeiro encaixando no volante aqui no Morelli, tá? De novo aqui o Flamengo vai apertar um pouquinho mais, Vitor Hugo encaixando aqui, quem encaixa agora no volante é o Vitor Hugo, o Everton Ribeiro também dividindo referência aqui, e o Tadeu tendo que fazer essa bola longa e errando, né? O Flamengo conseguiu incomodar um pouquinho no bloco alto, nada demais também, nada muito espetacular, o pressing, como a gente gostaria de ver, não funciona, mas pelo menos teve ali na noite de ontem, né, algo um pouquinho melhor em termos de estrutura também, né. E aí o Flamengo era esse. Não conseguiu machucar quase nada o Flamengo no primeiro tempo, e aqui o Flamengo pressionando de novo, né, vamos ver de novo aqui, errando. Eu tinha falado no pré-jogo, né, que essa era uma boa forma de machucar o Goiás, né? Subir bloco, o Goiás tem dificuldade de sair jogando, né? Tem dificuldade de jogar quando tá pressionado, né? Então o Flamengo conseguindo bloquear aqui a finalização. E essa foi a única finalização do Flamengo no primeiro tempo, né? A finalização bem longe do Pedro. A única vez que o Flamengo chutou no primeiro tempo inteiro foi essa. E aí o Flamengo seguia circulando aqui a posse de forma muito pouco efetiva. A gente vai ver aqui agora o Thiago Maia recebendo a bola nem tanto de costas, né? Falei tanto, cara, da necessidade do Flamengo tentar jogar com um volante no meio dos zagueiros, né? Tentar fazer essa saída de 3. Não consigo entender por que o São Paulo não faz saída de 3 com um volante no meio, olhando o jogo de frente e adianta esses laterais. Ele tem laterais ofensivos. Por que ele não adianta esses laterais? Até tentou um pouco mais isso ontem, mas ainda com o Maia de costas, né? Você bota o Maia de frente pro jogo, o Maia tem essa bola aqui, ó. Pouco, né? O Pedro consegue esticar um pouquinho, mas o pé consegue dominar essa bola. O Flamengo tem uma situação de perigo, né? Então, assim, é muito claro como é que o São Paulo está subaproveitando basicamente todos os atletas dele, né? Outro exemplo, o Pedro, né? Como é que o Pedro teve pouco no jogo ontem, o Ayrton Lucas muito subaproveitado, está sendo pouquíssimo acionado, né? Pouco joga, pouco consegue botar o seu futebol em prática. E o Pedro também é outro, né? O Flamengo ontem precisando atacar e não consegue colocar o Pedro como apoio, como pivô, para trabalhar um pouco o jogo curto, o jogo por dentro, usar passe cavado. O Flamengo quase não faz o que tem que ser feito quando enfrenta time com linhas baixas, passe cavado, transação de média distância, o jogo rápido, o jogo a poucos toques, né? A única coisa que o Flamengo faz, e ainda assim, hoje faz menos ainda, né? Porque hoje a gente já sabe que o trabalho já foi pro brejo, né? Fazia um pouquinho, era o cruzamento do lado oposto, funcionava, né? Mas hoje em dia nem isso. Esse aqui é o jogo do Goiás, né? O Goiás tentando circular aqui, corredor lateral, cruzamento, e o Babi tentando. E aqui o Pablo tirou e gerou até escanteio pro Goiás. Esse aqui é o jogo do Goiás, né? Segundo tempo já, o Flamengo circulando a bola. E aqui o Goiás, vou até pausar aqui pra gente ver, ó. O Goiás fazendo um 4-1-4-1, tá? Aqui o Morelli um pouquinho mais adiantado. Vamos ver se a gente consegue ver a bola circular um pouquinho mais. Aqui o Morelli já mais sozinho, né? Aqui do lado do juiz, tá? O Morelli é esse cara do lado do juiz, tá? O Goiás fez uma mudança
para esse 4-1-4-1 e o Flamengo conseguiu muito pouco aproveitar essa estrutura do Goiás. Vou mostrar um pouquinho melhor para vocês já. Até desenhei aqui na imagem para vocês verem melhor, tá? O Flamengo tentando a bola longa no Bruno Henrique, que estava impedido ali. O Rossi tentando essa bola longa aqui também no Bruno Henrique. É uma das poucas jogadas que o São Paulo tenta, né? O Bruno Henrique é muito forte nesse tipo de jogada, mas o Flamengo tem pouco repertório e tenta demais isso, né? Aqui até conseguiu a vantagem, aqui conseguiu ganhar, mas você vê que logo depois falta um pouco mais de apuro técnico, né? O Bruno Henrique tomando a decisão errada, tentando chutar. Os jogadores do Flamengo também errando muito. É bom que se diga, gente, que o São Paulo tem 1 milhão de erros e, enfim, a gente já está cansado de apontar aqui. A gente não pode esquecer também que o jogo dos jogadores. Então, tecnicamente, tomar de decisão, na hora de acertar o passe mais difícil, né? Na hora de tentar jogar um pouco mais arriscado, os jogadores do Flamengo ou não tentam ou não arriscam, e quando arriscam, invariavelmente erram, né? Os jogadores, tecnicamente, estão bem mal. Pode ser um reflexo do treinamento que não tem sido adequado? Pode, mas acho que tem a ver também com a questão psicológica e o Flamengo não dá bola para essa parte psicológica do jogo, né? A gente sabe que o nosso digníssimo Marcos Braz fala que isso é frescura, que isso é mimimi, e, bom, o Flamengo segue sendo um time extremamente frágil psicologicamente. O Goiás finalizou de novo, a torcida canta e o Flamengo nitidamente se abala com a primeira situação mais complicada, primeiro revés, primeiro constrangimento que a equipe sofre no jogo. É nítido como é que o time já fica abalado, é impressionante. Bom, no segundo tempo o Flamengo conseguiu atacar mais pelo lado esquerdo e conseguiu ser um pouco mais efetivo, né? Escolheu o lado certo para machucar o adversário, conseguiu colocar mais o Gerson desse lado esquerdo, conseguiu aproximar mais o Gerson do Bruno Henrique, ter um pouco mais o Ayrton Lucas, e isso ajudou o Flamengo a ser um time um pouquinho mais incisivo. O Flamengo saiu de uma finalização no primeiro tempo para 9 no segundo e fechar com 10. Muito pouco ainda, né? Mas melhorou um pouquinho, e muito por conta de trabalhar por esse lado esquerdo aqui, com o Bruno Henrique, né, que é um jogador tão importante, com o Gerson, que trabalha bem por aqui, com o próprio Ayrton Lucas. O São Paulo, de alguma forma, consertando um pouquinho a besteira inicial que ele tinha feito de não usar esse lado, né? De tentar aglomerar do lado direito para depois jogar a bola longa no lado esquerdo para tentar um contra um. E assim, aqui o apuro técnico que eu falei, né? As jogadas, o Flamengo tentando aglomerar bastante gente aqui, né? Com o Ayrton Lucas, com o Gerson, com o Bruno Henrique, o Thiago Maia também vindo de apoio aqui. Já tem o Igor Jesus aqui, o Vitor Hugo já saiu essa altura do jogo, né? E aí as jogadas morrem muito por conta disso aqui, né? Na hora de dar o passe mais difícil, na hora de usar um pé não dominante, por exemplo, aqui o Thiago Maia erra o passe, né? Isso também acaba esvaziando muito o jogo do Flamengo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o Morelli de novo, ó. Por que eu desenhei aqui o Morelli, que vocês verem aqui, tá vendo aqui, iluminadinho aqui de amarelo, né? Perto do juiz de novo. O Flamengo não conseguiu aproveitar esse 4-1-4-1. O que você tem quando você tem 4-1-4-1? O que você pode fazer? Colocar jogadores ali naquele entrelinhas ali, do lado daquele jogador, né? Nos dois lados daquele jogador. Se você colocar dois então ao mesmo tempo, você deixa ele em dúvida, né? Qual que ele vai marcar, onde é que ele vai soltar a pressão. Ele está cobrindo uma área de campo muito grande. O Flamengo foi incapaz de colocar jogadores no entrelinhas. O Flamengo com pouquíssimo jogo de entrelinhas, né? O São Paulo não consegue fazer o time jogar um jogo um pouco mais interior, um pouco mais curto, um pouco mais de entrelinhas, que é um jogo que o Flamengo se sente confortável em fazer. O São Paulo não consegue fazer o time jogar dessa forma, tá? Então aqui o Morelli ali sozinho, o Flamengo circulando a bola para o corredor lateral, né? Não consegue entender a vantagem, não consegue tentar chegar mais rápido no campo adversário, já que circulando curto não estava adiantando, até conseguiu vencer esse duelo aqui, o Pedro consegue. O que eu falo, o Flamengo usa pouco o Pedro, né? Até no apoio, até nesse jogo aéreo também, nesse jogo de bola longa para ele ganhar no alto, porque ele é forte. O Flamengo usando muito pouco o Pedro. Aqui o Cebolinha circulando. Olha como é que o passe já sai longe, né? Um passe fácil, né? Já sai longe, já sai mascado, já sai, enfim, complicado para o Ayrton conseguir dominar. E aqui o Goiás fazendo falta. O Goiás é um time bastante faltoso. Aqui o Tadeu tentando a bola longa, o Igor Jesus conseguindo vencer essa bola longa. Olha como é que um lancezinho, uma jogadinha de um jogo a um toque, de um passe um pouquinho mais apurado, da bola circular um pouquinho mais rápido, olha como é que isso já muda tudo, ó. Bruno Henrique já consegue acionar o Pedro sendo acionado, né? O Pedro entrando no jogo, né? Como é que é importante esse jogador estar no jogo, como é que é ruim o fato do São Paulo não conseguir botar esse jogador para jogar a bolinha. E o Cebolinha faz uma coisa rara nos últimos tempos, né? Que é cortar para profundidade, que é driblar para perna esquerda e bater de perna esquerda. O Tadeu fez uma grande defesa aqui. O Cebolinha tem essa perna esquerda. Não é que ele não tem, mas ele não usa. Muitas vezes ele só corta para dentro. Muito importante o extremo ter esse drible também para profundidade, também para o pé não dominante, para deixar o opositor em dúvida. O Cebolinha conseguiu fazer isso e só não fez esse gol porque o Tadeu fez grande defesa. Bom, é isso. Mais uma atuação bem ruim do Flamengo. Como eu já falei na introdução desse vídeo, o trabalho do São Paulo parece que
Não tem mais solução. O Flamengo vai para o domingo, vai para a final contra o São Paulo, com essa performance, com esses mais de 300 minutos sem fazer gol. Parece que só um milagre pode salvar o Flamengo no domingo. Será que o Arrascaeta pode entrar em campo? Não sabemos. Vamos acompanhar nos próximos dias as notícias aí. Pode ser uma esperança, né? Depois que ele se machucou, o Flamengo só fez mais 2 gols no Botafogo em 4 jogos, né? E o Flamengo tinha feito 3 gols com ele em campo contra o Curitiba. Será que é só coincidência? Acho que não, né? Bom, obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Se inscreve no canal, vira membro do canal. Clica aqui em Seja Membro, cara. Estou trazendo para vocês a transmissão tática dos jogos. Tem um grupo de WhatsApp também para a gente conversar lá. Tá bem legal também, bem interessante. Então, vamos fazer parte da família aqui do canal Falando de Tática, tá? Vamos fazer esse canal crescer. Vamos chegar junto, que o trabalho aqui está sendo feito com muito carinho. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. E eu fui. Valeu.